Vamos nos colocar mais uma vez de pé. Vamos entoar mais louvor ao nosso Deus. É tempo, nesse momento, é o momento de depositar nossos dízimos e ofertas ao altar do Senhor.
agradecemos tua bondade, tua fidelidade, tua providência sobre a vida da tua igreja. Queremos agradecer ao privilégio de poder trazer os dízimos, ofertas à tua casa, bem como rogamos do Senhor sabedoria na aplicação do mesmo para a obra do Evangelho. Agradecemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Gostaria de todos sentar-se, exceto os nossos visitantes, aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Nós temos aí um jovem, seja bem-vindo. Eu gostaria que alguém estivesse próximo dessas boas-vindas. Só tem uma outra jovem ali atrás, perto do irmão Luiz, muito bem-vinda. E todos sintam-se, vamos dizer assim, acolhidos pela nossa igreja. Voltem sempre, é muito prazer revê-los, os que já são de casa e bem como aqueles que nos visitam pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou convidar o pastor Ricardo, que vai nos trazer a mensagem desta noite. Boa noite, irmãos. Antes de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler os versos 1 a 9. Enquanto os irmãos vão abrindo suas Bíblias, vamos só pensar um pouco em algumas considerações aqui sobre essa carta. O apóstolo Paulo a escreveu mais ou menos por volta do ano 55 da era cristã. Era talvez a sua terceira viagem missionária quando ele escreve essa epístola. Ele, dentre suas viagens, teve o prazer de várias vezes passar ali, de confrontar aquela igreja com o Evangelho da graça de Deus, ou melhor, aquela cidade com o Evangelho da graça de Deus, de trazer muitos à fé no Senhor. Teve a oportunidade de passar algum período ali naquela cidade, discipulando pessoas, preparando pessoas, deixou sua equipe também ali para poder conduzir o Evangelho naquela cidade. E a igreja floresceu, a igreja cresceu. Era uma igreja onde os irmãos tinham uma diversidade de funções, tinha uma diversidade de dons, tinha uma diversidade de serviços a oferecer ao Senhor. Era uma igreja com pessoas pecadoras. Consequentemente, era uma igreja que possuía diversos problemas. E o apóstolo Paulo escreve essa primeira carta motivado a levar os irmãos a realmente, entendendo o Evangelho, passar uma vida sábia de acordo com o Evangelho, a focalizar o comportamento cristão, como devemos, de maneira adequada, viver a nossa fé. Como a fé ela vai se envolver em cada detalhe da nossa vida. Como a fé ela vai se envolver no relacionamento que temos uns com os outros, como igreja de Jesus Cristo, retirando, excluindo, separando as divisões que porventura vem a ter. Como o Evangelho e a fé no Senhor Jesus Cristo vai influenciar o trato que nós temos uns com os outros em relação familiar, marido, mulher. Como a fé cristã vai estar então tocando, mexendo, alterando, restaurando a nossa vida, levando-nos a de fato sermos sábios no Senhor. E essa primeira parte do capítulo 1 aqui que nós vamos ler, nós encontramos o apóstolo Paulo mostrando exatamente aqui quais são aquelas bases, quais são as raízes, quais são os elementos fundamentais sobre os quais a nossa fé, uma vez estabelecida, vai poder produzir uma vida sábia, vai poder produzir uma vida que de fato corresponde à fé que nós temos no Senhor. Nós vamos poder observar então, através dessas bases, como de fato nós podemos proceder sabiamente. Vamos ler capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Paulo,
chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai Santo, Deus Altíssimo, engrandecemos o Teu nome e nos alegramos por Tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações, entendendo que o Senhor conhece exatamente qual é a nossa necessidade. Suplicamos que o Teu Espírito direcione Tua voz a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo começa essa epístola falando a respeito de que dentre os seus propósitos, o principal, conforme versículo 8, é que os irmãos estejam confirmados irrepreensivelmente, que eles naquele dia se apresentem de uma forma irrepreensível no dia do Senhor. E aqui, irmãos, nós podemos observar um fator que é muito comum em nosso meio, em nosso contexto, em nossa vida de modo geral, que infelizmente há um problema que causa, que é a fonte, que é a razão, porque muitas vezes nós nos encontramos em pelejas, em disputas. A falta desse aspecto é a razão porque muitos lares se desfazem, é a razão porque muitas igrejas se dividem, é a razão porque filhos andam em desarmonia com os pais, é a razão porque pais andam desprezando seus filhos. Nós podemos simplesmente traduzir ou classificar esse problema como sendo o gerador de uma série de outros. Ou até deixa eu colocar de forma diferente, a falta desse elemento é algo que traz muitos problemas, muitos conflitos existentes em nosso meio. A falta da sabedoria. A sabedoria é algo que infelizmente tem sido cada vez mais difícil de encontrar. Se nós olharmos em nosso contexto, nos dias atuais, no pleno século XXI, nós podemos dizer que nunca antes na história da humanidade o homem tinha tanto acesso à informação. Não é correto isso? Hoje nós podemos rapidamente, facilmente, acessar qualquer informação que a gente possa imaginar, das coisas mais triviais, mais bobas, as coisas mais importantes. A internet trouxe uma revolução na dinâmica da informação. Porém, o contrário disso é que nunca antes na história da humanidade nós pudéssemos observar que essa informação fosse tão mal utilizada.
Se de um lado nós temos cada vez mais recursos, de outro lado nós temos cada vez menos condição de aplicar esses recursos. Se de um lado nós temos uma enormidade de conhecimento, do outro lado nós temos cada vez menos capacidade de aplicar esse conhecimento à vida de modo geral, à vida prática. E isso, infelizmente, irmãos, em todos os segmentos. Olhamos hoje a facilidade com a qual nós temos para possuir Bíblias. Bíblias das mais diversas, Bíblias com os mais diversos tipos de ajuda, Bíblias de estudo de todo tipo, Bíblia de estudo Almeida, João MacArthur, anotada, enfim, você pode citar quantas você julgar aí a ser a sua preferida. E na contramão de tanto conhecimento, de tanta interpretação, de tantas dicas a respeito de como entender as Escrituras, nós encontramos um cristianismo, e isso pensando no universo cristão de um modo geral, um cristianismo cada vez mais superficial, cada vez mais rasteiro. Encontramos irmãos cada vez mais apegados a essa vida, ao contrário daquilo que as Escrituras apontam, que os nossos olhos têm que estar focalizados no alto, nossos olhos têm que estar na pátria celestial, e ao invés disso nós vivenciamos cada vez mais um cristianismo consumista, materialista, imediatista, onde o aqui e o agora é o que importa de fato. Somos a geração fast food. Somos a geração que tudo tem que ser de pronto, de imediato. Não dedicamos mais tempo à oração, porque queremos que a oração, antes de ser feita, seja respondida. Não dedicamos mais tempo à comunhão. Interessante, porque muitas vezes eu encontro jovens, adolescentes, trocando mensagens pelo celular, um do lado do outro. Perdeu-se vínculos, perdeu-se ligações, apesar de tanto conhecimento. Irmãos, Deus, Ele disponibiliza sabedoria para nós. Deus, Ele concede sabedoria para nós através de fatos simples. E o apóstolo Paulo, nessa epístola, e em especial gostaria de considerar com os irmãos, não só hoje, mas também domingo que vem, ainda nesse texto, ele disponibiliza sabedoria para nós através de 3 fatos bem simples. O primeiro fato que nós encontramos aí é que a nossa sabedoria, ou por sabermos quem nós somos, quem é que de fato nós somos, um reconhecimento da nossa própria identidade faz com que nós andemos de uma forma ou de outra. Reconhecer exatamente quem você é faz com que você se porte de uma determinada maneira, faz com que você viva de uma determinada maneira, onde essa identidade é demonstrada, é apresentada. Você expressar-se-á de uma forma onde essa identidade seja bem reconhecida por qualquer pessoa ao seu redor.